Sobre o que nós vamos falar agora? É uma parte apologética. Eu nem sei o que essa palavra significa. É o estudo da Bíblia. Comparação. Não podia ter dito assim. Isso está influenciando a sua família. Saiba quais as ideologias que estão dominando a sua vida. Meu nome é Paulo Bertolotti, essa é minha esposa Carolina Espanhol e juntos nós somos a família Nunes. Eu não errei o nome, eu falei Paulo Bertolotti, vai. Vamos de novo, porque essa parte vai ter que ir pro final. Ah, acho que ficou legal. Tá Deixa bom. assim. Essa parte dentro do conteúdo de fé, ela tem um conteúdo mais apologético. Vai começar com a seguinte frase dentro do livro A Prova da Existência de Deus. A mudança começa quando a verdade incomoda mais do que a mentira consola. E aí? Qual é que tá te incomodando mais? E aí? Qual que tá pegando aí? A verdade, ela tá incomodando ou a mentira está consolando mais? Esse conteúdo, entre outros aqui do nosso canal, servem para que tu faça uma reflexão a respeito da tua vida, da tua espiritualidade, da tua família. Então já é hora de fazer a tua inscrição e ativar o sininho, porque toda vez que chegarem vídeos novos aqui, seja do Paulo, seja meu, seja da nossa família, vocês vão estar sendo notificados, vão estar sendo avisados para que vocês consigam vir assistir o vídeo em primeira mão. Como nós chegamos ao ponto de achar que o Hamas está certo, achar que ditaduras extremas são o melhor lugar do mundo, como nós chegamos ao ponto de duvidar da existência de Jesus Cristo, e eu não estou levando em consideração se ele era Deus ou não, mas existem fatos históricos incontestáveis. Só que se você perguntar para adolescentes hoje, muitos vão dizer que não acreditam nem na existência de Jesus, nem que ele existiu na verdade. Mas vamos nos ater aos fatos de hoje em dia. Esse filósofo alemão, ele era muito inteligente e ele se debatia com ele mesmo entre tese, antítese e síntese. Ou seja, ele criava uma ideia, ele pegava o lado contrário dessa ideia e ele fazia uma síntese das duas coisas, e com essa síntese ele absorvia isso como se fosse o real. O problema é que ele colocou o Estado como se fosse a autoridade máxima e como se fosse o Estado sendo Deus, e ele desconstruiu a existência de Deus. Então o Estado é absoluto e o ser humano ele teria que se sacrificar pelo Estado, ou o Estado poderia sacrificar o humano para ele se absorver. E isso deu a ideia dos estados totalitários. Karl Marx, aquele que dizia a religião é o ópio do povo, ele pegou isso, ele distorceu a dialética e ele trouxe isso entre uma guerra de classes. Ou seja, oprimidos contra opressores, ricos contra pobres e burgueses contra proletariados. E o que isso trouxe para a gente durante a história? Ele prometeu uma comunidade sem Deus próspera, mas na verdade a sua ideologia trouxe Lenin e Stalin, Mao Tse Tung na China, Pol Pot em Camboja, Fidel Castro em Cuba e diversos outros regimes comunistas, que culminou com a morte de mais de 100 milhões de pessoas, segundo o livro Negro do Comunismo de 1997. Então, fuzilamento, campos de concentração, fome induzida, genocídio, supressão à liberdade, supressão a pensamento e além de muitas outras coisas. E eu gostaria de voltar um pouquinho em Engel, porque a vida dele foi completamente instável, introspectivo, e ele carregava inseguranças pessoais além de relatos de filho ilegítimo. E com relação a Marx, há relatos de que a vida pessoal dele foi um desastre. Engravidou a empregada, nunca assumiu o filho, quebrou financeiramente a esposa, que era rica, viu os filhos morrerem de fome e foi sustentado por um amigo até o final da vida, nunca tendo trabalhado. Queria salvar o mundo, mas não conseguiu salvar a si próprio. E falava sobre a morte de Deus e a criação de um super homem. Ele
Ele acreditava que o homem era supremo, ele era super. Mas uma vida de doenças psicológicas, rejeição, loucura. Ele morreu internado em um hospital, segundo relatos, e terminou sem herdeiro, sem nada. Criou o conceito de super-homem, mas terminou destruído por dentro. E esses 3 filósofos foram pais de Adolf Hitler. Hitler, ele absorveu o conceito do espírito, das ideias, do estado absoluto de Engel, pegou o método revolucionário de Marx e a estética da força de Nietzsche e construiu o inferno na Terra. Milhões de mortos, gás, fome, guerra e ódio. E agora eu quero confrontar os 3 filósofos mais Hitler com Jesus, sem levar em consideração se ele era Deus. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, uma vila pequena, irrelevante para o Império Romano e desprezada pelo seu povo. Filho de uma mulher virgem, segundo o relato, e de um pai carpinteiro. Não tinha posses, status ou exército. Não fundou escola e nunca escreveu um livro. E mesmo assim, mudou o mundo. Ensinou a amar os inimigos, a perdoar, a caminhar a segunda milha, a não pagar o mal com o mal, mas orar por aqueles que te fazem mal, a servir ao invés de ser servido. Morreu brutalmente, sem levantar a mão contra os seus algozes. E no leito de morte, ainda pediu para que perdoasse aqueles que lhe faziam mal, pois eles não sabiam o que faziam. E com relação a isso, por mais que você não acredite em Jesus, sabendo de tudo isso, eu vou te fazer uma pergunta. Qual ideologia você prefere? Eu vou mudar a pergunta, na verdade. Pensa na sua empresa. Você preferia trabalhar do lado de quem? De alguém que pensa que Jesus está correto? Ou de alguém que pensa como Marx, Engel, Nietzsche? Se fosse para salvar a sua vida, qual que você queria estar do lado? E se você não se preocupa muito com você e seu filho, você queria que ele trabalhasse do lado de quem? Quem que você gostaria que fosse o chefe do seu filho ou o teu chefe? Alguém que pensa como esses 3 ou que pensa como Jesus? Reflita sobre isso. Fiquem todos com Deus e até No próximo vídeo. Nós oramos por vocês. tchau, tchau. E saibam quais E saiba não, começam com saiba. saibam quais as ideologias que está dominando a sua vida. As ideologias que Deus. estão. Se você põe em preto, Eu não vou por isso, tá? Só pra te avisar. põe sim. Ela tava tirando pataco, gente. Só cocei o nariz. Tirou, igual diz o Davi, um toletão. Amor, eu só cocei o nariz. E foi até por fora. Isso tá bolinha de gude. Meu nome é Paulo Bort... Meu... Não é Paulo Bortolotti. Não é meu nome, é Paulo Bortolotti.